Graça e paz, queridos irmãos da nossa escola bíblica dominical, da escola de discípulos. Estamos de volta, graças a Deus, estamos de volta. Irmãos, fizemos uma paralisação ali a partir de 20 de dezembro. Janeiro até eu tinha intenção de voltar um pouquinho antes, mas as coisas acabaram aí ficando um pouquinho conturbada, veio o Covid, aí bagunçou um pouco o coreto aí, né? Na verdade eu fiquei afastado aí, cumprindo, né, o período da quarentena, do isolamento do Covid. E assim, por mais que passei muito bem, foi um períodozinho chato. Um pouco de dores, né? Aquela coisa que você não sabia se era preguiça do fim de férias ou se uma indisposição mesmo causada pelo Covid. Mas graças a Deus, tudo isso passou, estamos bem, estamos 100% na igreja, atuantes, ativos. Eu, pastor Rafa já voltou, pastor Cris e a pastora Maiara guardaram lá um final de semana por precaução, mas não tiveram nada. Então estamos todos bem, graças a Deus. E eu espero que você esteja bem, que todos os irmãos estejam bem, que Deus te abençoe. Eu vou pegar meu celular aqui, que eu vou fazer uma coisa que eu não tinha pensado em fazer, mas eu vou fazer aqui. Deixa eu pegar rapidinho meu celular. E eu quero, de uma maneira diferente aqui, cumprimentá-los de uma maneira mesmo. Todos que estão nesse grupo, olha, nós temos nesse grupo aqui 28 participantes. Tem a Bel, o Isário, né, pai e filha, a dona Ana Fausta, a Cássia, a dona Dalva, o Iranildo e a Vânia, tem aqui o Luizinho, Luiz Rosene, também a Dani, a Márcia, o Maurício Talhasaki, Mauricião, Nadir, a Neide, Nilceli, Paulo, aqui a família toda, né? Maurício, Paulo, Nilceli, Raquel, a Rose, Vilha, mãe lá da Bel, a Sânia, olha que saudade desse povo aqui na igreja, hein? Silvia, do Jair, a Vânia, como eu já falei ali com o Iranildo, casal querido. Eles não congregam conosco, mas eles sempre participaram da escola bíblica conosco. Um abraço a vocês também. A Vera, querida, Baracá, o Wesley, Vilinha, a irmã Yoko, a Núbia, a Neuzete, o Felipe Penhalves, a Dani, que eu já falei, Rosene e a Rose Franco. Bom, são todos esses que estão no nosso grupo do WhatsApp. Então eu quero falar para você, irmão, que talvez esteja também ouvindo a minha aula, mas não faz parte desse grupo do WhatsApp. Me marca aí, me manda um WhatsApp, porque eu coloco você nesse grupo. Sempre que eu lanço a aula, esse grupo é o primeiro grupo que recebe o envio da minha aula, tá bom? Eu envio para o pastor Cris, para ele enviar para a igreja, mas esse grupo é o primeiro grupo que recebe a postagem da aula, tá bom? Então, é isso, irmãos. Graças a Deus, como diz a palavra de Deus, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, né? E que 2022 seja um ano de bênção a todos vocês, a nossa igreja, como igreja e individualmente na vida de cada um dos irmãos. Queridos, vamos retornar, porque o nosso tema é muito rico, é extenso e é muito precioso. O Evangelho, os Evangelhos. Eu quero que os irmãos já viram, obviamente, no título da aula, mas nós vamos tratar de João, capítulo 12. A partir do versículo 12, nesse primeiro momento, vamos ler até o versículo 19. João 12, do 12 ao 19. Os irmãos estão vendo aqui que eu estou com a minha companheirinha aqui, ó a carinha dela aqui, ó. Não tem jeito, se eu estou aqui em casa, vou ficar paradão aqui, olha lá, a figurinha aqui, ó. Só dá para ver as orelhas da bichinha dormindo aqui. Mas é companheirinha, Pipoca. Me perguntaram esses dias por que ela chamava Pipoca. Eu falei, talvez é porque é a coisa que meu filho mais gosta de comer. Se deixar, ele come todo dia. Então, quando ela chegou, não teve jeito, o nome dela foi Pipoca mesmo. Uma homenagem aí ao pipoqueiro do Teodoro, que gosta de uma pipoquinha, viu? Seja salgada, seja doce. Uma benção. Vamos lá, queridos, fazer a leitura, então, do texto
João, capítulo 12, versículo 12 ao 19. Que trecho é esse da Bíblia? Aqui está a entrada de Jerusalém, de Jesus em Jerusalém. Né? A famosa entrada de Jesus em Jerusalém, onde ficou a partir daí marcado o domingo de Ramos, né? 6 dias antes da Páscoa. Então Jesus entra em Jerusalém e vai ser saudado aqui pelas pessoas que vão o receber da seguinte maneira. Vamos ler, no dia seguinte. Que dia seguinte? Dia seguinte que Jesus volta a Betânia. Lembrem do contexto do capítulo 11, de toda a narrativa da morte e ressurreição de Lázaro. Depois da ressurreição de Lázaro, Jesus deixa a cidade, uma vez que havia já um burburinho ali entre sacerdotes, entre fariseus e o povo que estava ali e acompanhou tudo. E aí Jesus deixa Betânia. Jesus vai, como diz o texto, em torno de 20 quilômetros, né, da região de Betânia, já próximo ao deserto, e depois ele retorna. Retornando a Betânia, tem aquele momento na casa me faltou o nome agora, onde ele tem os pés ungidos por Maria, né? Quando ele, nesse ato, onde ele tem os pés ungidos, na casa de Simão, desculpa, na casa de Simão, quando ele tem os pés ungidos, então ele permanece ali. E agora ele vai aguardar a chegada da Páscoa. O texto aqui vai dizer, então, no dia seguinte a esse evento na casa de Simão, onde estava ali presente Marta, Maria, Lázaro e os seus discípulos, o texto diz, no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram todos eles ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam, Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito, não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele. Nós vamos falar sobre isso, é um texto de Zacarias que faz menção a essa profecia, e que isso lhe fizeram. Versículo 17 diz, a multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso, a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si, vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Ok? Então, é a narrativa de um episódio, de um evento, de um acontecimento, que é a chegada, o retorno de Jesus ali, em Jerusalém, após o evento o ocorrido em Betânia, com a morte e ressurreição de Lázaro, já com a primeira manifestação de Caifás, onde Caifás já propõe a morte de Jesus, que ele morreria como um herói nacional. Então, Jesus já se antecipando a isso, ele sai da cidade naquele momento para evitar um acalorar, para evitar que a coisa fique feia. Então, ali, com a volta dele agora para Jerusalém, esse evento vai acontecer para trazer novamente todas as atenções para Jesus. Então, é óbvio, claro e evidente, que os sacerdotes e os fariseus já se mobilizariam novamente, contrário a Jesus, atentos a tudo que ele estava fazendo e atentos à manifestação do povo em seu favor, na direção de quererem, né, de certa forma, já levar a ele toda a atenção,
até mesmo uma certa idolatria naquela hora. Então, irmãos, vamos entender um pouco a respeito desse texto, porque é um texto muito importante, é um texto que marca o início de um momento crucial da palavra de Deus. E nós vemos aqui, a partir do versículo 12, então, que João faz a menção dessas pessoas, dessa grande multidão que viera à festa. O que significa dizer que essas pessoas não eram de Jerusalém. Eram também peregrinos, pessoas que vieram de fora. Com licença. E essas pessoas já estavam sabendo de tudo aquilo que Jesus havia realizado. O texto é claro dizer que, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, ou seja, já causou ali um certo rebuliço, um certo movimento, uma vez que as pessoas souberam que Jesus iria a Jerusalém para participar da festa. Então essas pessoas quiseram, de uma certa maneira, já manifestar o seu sentimento com relação a Jesus. Quiseram se manifestar na direção já de adorá-lo. Porque uma vez que eles estavam vendo tudo aquilo que estava sendo realizado por Deus através de Jesus. E para trazermos o contexto de tudo isso, todo esse contexto vai começar, irmãos, no versículo 8, onde perdão, desculpa, irmãos, derrubei o celular aqui, bateu na câmera. Ajustei, ok? Vai começar no capítulo 9, quando, da ocasião da cura do cego de nascença, e logo depois são as 3 curas, né? A cura da sogra de Lázaro e a cura também do funcionário, do centurião. O que significa dizermos que naquele momento que Jesus opera a cura, já houve quem o chamou de endemoniado. Pois é, chamaram Jesus de endemoniado. Logo depois desses eventos, Jesus vai se deparar com a morte do seu amigo Lázaro. Eu fico pensando, irmãos, o que é essa construção? E eu quero chamar os irmãos para essa situação. Às vezes nós, pastores, quando vamos dar aula, assim, inevitavelmente a nossa mente, ela também é uma mente de pregador. E às vezes a gente já começa a criar uma estrutura de pregação na nossa mente. E me leva esse texto a pensar sobre a soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Nos atributos de Deus, irmãos, está a onipresença, ou seja, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, em todo o tempo. A onisciência, que ele está em todas as mentes, ele consegue fazer a leitura de todas as mentes ao mesmo tempo. E a sua onipotência, que ele tem todo o poder no céu e na terra. Vide a palavra de Deus, quando diz que todo o poder te foi dado no céu e na terra. Mas, vindo de Deus Pai, de quem emana todo esse poder. Então, irmãos, Jesus, sendo 100% homem, mas também sendo 100% Deus, o Filho de Deus encarnado, aquele que nasceu da Virgem Maria, mas foi gerado pelo Espírito Santo, trazia em si a humanidade da sua mãe, mas a divindade de seu pai. Jesus também tinha, porque dentro dos atributos de Deus, irmãos, e da onisciência, está a presciência. Que é a presciência? É o prévio conhecimento, ou seja, o conhecimento antecipado de todas as coisas. E a cachorra achou de descer agora e começar a chorar. Irmãos, me perdoe, com licença, eu vou abrir a porta para a dita cuja sair.
Anda. Vai lá. Estou de volta. É o conhecimento antecipado de todas as coisas. Romanos, no capítulo 8, ali no versículo 30, o apóstolo Paulo, falando a respeito da predestinação, ele trata, dizendo que a predestinação está condicionada, por exemplo, ao fato de Deus ter conhecido de antemão, ou seja, o prévio conhecimento de Deus. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, quando Pedro também vai falar a respeito dos eleitos de Deus, ele diz eleitos segundo a sua presciência. O que significa dizer que Jesus, Deus e o Espírito Santo têm uma visão já do futuro, de tudo aquilo que vai acontecer na história. Mas, diferente do que os nossos irmãos calvinistas dizem, eles não determinaram, eles não escreveram o que está adiante. Mas é apenas uma questão da sua divindade, do seu poder e da sua condição de ser Deus Todo-Poderoso sobre todas as coisas e ter a sua visão futura, pré-ciência. É a pré-visão. Do mesmo tempo que a previsão do tempo está dizendo que essa chuva não deve parar tão cedo. Graças a Deus pela chuva. Ficamos tristes com alguns estragos que têm acontecido, né, irmãos? Mas também estávamos precisando dela. Em dezembro eu fui acampar com o Teodoro ali na região da Serra do Mar, perto de algumas barragens, e elas estavam muito abaixo do nível. Mas vamos voltar. Previsão. A previsão de Deus, a presciência de Deus. Deus sabe tudo que vai se passar adiante. O que significa dizer, irmãos, que eu quero levar os irmãos a refletir a respeito disso? Que essa sequência de eventos não tenha sido ela prevista por Jesus. E Jesus, na sua infinita sabedoria como Deus, foi tratando, né, por exemplo, essa saída dele de Betânia, né, se afastando de Betânia um pouquinho, antes de que tudo começasse o burburinho acontecer. Eu acho muito interessante o traçar dos caminhos que Jesus fez em todos os seus passos. E aqui tem um desses fatos, é muito interessante. Jesus, ele entende que ele poderia ir para Jerusalém, que agora era um momento crucial, interessante, importante para que ele entrasse em Jerusalém e fosse reconhecido. E fosse aqui por esses peregrinos que vinham a Jerusalém para a festa da Páscoa, que eles então o reconhecessem agora como rei dos judeus. Esses textos, eles vão nos dar a boa declaração da concretização, da realização daquilo que havia já sido profetizado, já havia sido dito antes pelos profetas. Então, no versículo 13, há uma particularidade que só João... Esse trecho, irmãos, da palavra de Deus, essa história diferente de quando nós começamos os evangelhos, nós começamos por João já, né? E eu disse aos irmãos que nós tínhamos os 3 livros sinóticos e João, que não era sinótico, ou seja, ele não era sinônimo. Ele não fazia basicamente a narrativa dos mesmos textos que Mateus, Marcos e Lucas. E isso é importante nós sabemos, porque ele não é sinótico em 90%, mas há também textos de João que constam nos demais evangelhos, tá bom? Ele não é 100% exclusivo, ele não é 100% livre dos textos que estão nos 3 primeiros evangelhos. Ok? Entendido isso, o versículo 13, então, diz que a respeito dessa menção das palmeiras, e eles, interessantemente, irmãos, com relação a isso, a menção mais clara que nos ajuda a entender o porquê das palmeiras e o que sinalizam essas palmeiras, elas não estão nos evangelhos,
tá? A menção mais que torna mais claro para nós o porquê dessa recepção está no livro de segundo Macabeus, capítulo 7, versículo 12. O autor dos Macabeus fala que em relação à rededicação do templo por Judas Macabeu, depois da profanação pelos sírios, foi um momento onde eles se manifestaram favorável, então, a Judas Macabeu, através do uso das palmeiras, das folhas de palmeiras, né, dos ramos das palmeiras. Então, foi um momento de glorificação, e aí o povo vem repetir esse ato, repetir essa atitude de trazer louvor a Jesus e saudá-lo com o uso das palmeiras, dos ramos de palmeiras. Então, essa narrativa, ela nos ajuda a entender que, mais uma vez, para o judeu, para aquele povo que vivia ali em Jerusalém, esse ato da saudação com os ramos de palmeiras já sinalizava uma adoração, um culto, uma veneração a Jesus ali naquele momento, tá? O que, obviamente, colocaria, então, os fariseus e os sacerdotes um pouquinho mais com a orelha em pé do que já estavam. E aí vem a expressão aqui, então, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Irmãos, essa expressão Hosana, ela é uma expressão de adoração. Nós vemos muitos cânticos, né, que nós até cantamos na igreja, com licença, onde usamos essa expressão Hosana. Essa expressão, numa tradução assim muito literal, ela quer dizer salve, eu te peço. É como assim, uma saudação a um ser divino e já, vamos dizer assim, levando-se uma petição, levando-se uma súplica a esse que é divino, ok? Então, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. É isso, então, que o povo fala aqui no versículo 13. E com relação a isso, irmãos, o Novo Testamento ele não vai trazer mais nenhuma vez a expressão Hosana. Olha que interessante. E nós cantamos, nós até fazemos menção disso, né? Mas, de fato, essa é a única menção dessa palavra no Novo Testamento. Então, irmãos, Jesus está vendo que está sendo saudado agora como rei de Israel. E nessa questão dele ser saudado como rei de Israel, que vem então com a autoridade do Senhor, que é a autoridade que vem de Deus, ele estabelece, eles tinham, na verdade, a expectativa de que esse rei viesse para estabelecer o reino de Davi. Tá? Que na verdade veio, porque Jesus é da raiz de Davi, e sendo da raiz de Davi, ele vem para cumprir aquela palavra que está nos Salmos, que o seu reinado não terá fim. Não terá fim. Então, esse versículo 13 traz esse contexto, e a multidão, então, cheio dessa expectativa, digamos já, messiânica. Tá? Muitos esperavam o rei. De fato, um rei coroado, aquele rei que fosse assentar num trono. Mas grande parte do judeu, com base no seu conhecimento a respeito das leis e dos profetas, eles de fato tinham a sua expectativa messiânica. A sua expectativa no sentido de daquele que viria, como eu acabei de dizer, estabelecer o reinado de Davi. Versículo 14 e 15, irmãos, o texto diz que achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Isso, irmãos, é um texto que faz menção, uma profecia de Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, onde o texto diz que o animal como sendo um jumentinho, o filho de uma jumenta. Tá? Então,
É muito interessante, irmãos. É muito lindo ver como a Bíblia, ela tem uma construção de uma ordem, e quando se fala a respeito de Jesus, nós vemos quanta riqueza de detalhes a palavra de Deus nos traz. Quando, sobre as profecias a respeito de Jesus, quanta beleza e quanta minuciosidade nas profecias a respeito de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, qualquer bom conhecedor da lei que não reconheça Jesus é de certa forma triste, porque de fato precisa que o Espírito Santo abra-lhe o entendimento e a sabedoria para que possa, assim, então, compreender. O versículo 16, irmãos, o versículo 16 ele é interessante na questão de que os discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Veja bem, contudo, os discípulos serem judeus, serem homens ali que viviam dentro da rotina da lei, da palavra, vendo esses eventos começarem a se confirmar, vendo esses eventos começarem a se manifestar, eles não identificam logo de cara. Não identificam. É muito interessante isso. É muito interessante para nós termos um entendimento, irmãos, de que nós precisamos estar atentos. No Apocalipse, João escreve as 7 cartas da igreja, algo que Jesus lhe diz nas 7 cartas. Há uma repetição da estrutura que Jesus dá a João a escrever as 7 igrejas, e ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cada vez mais, irmãos, e com o passar dos anos, do tempo e com os eventos que temos vivido, cada vez mais é necessário nós, como igreja, termos os nossos ouvidos abertos, atentos. Essa semana, assistindo um vídeo, uma aula, que na verdade é um debate muito interessante, é um assunto sobre o Apocalipse, sobre a questão de pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Ouvindo o reverendo Heber Cocarelli, um homem conceituado no estudo da Bíblia, ele falou algo muito interessante. O reverendo Heber me trouxe uma reflexão muito boa, no sentido de entender que nada do que se passa na história se passa e acontece por acaso. A história, irmãos, ela não está jogada a ermo. A história não está colocada aí simplesmente por mera coincidência, não. Irmãos, nós não vivemos de coincidência. Quando nós temos a Bíblia Sagrada, ela é um livro de profecias. Ela é um livro que vai ser cumprido. Creia nisso, em nome de Jesus, a Bíblia vai se cumprir. E ela está se cumprindo. Por que eu digo isso? O reverendo Heber, por exemplo, estava falando sobre a manifestação do anticristo. Tessalonicenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo diz que nós não teremos o nosso encontro com Cristo antes que o anticristo seja manifesto. E quando ele fala a respeito disso, o que o reverendo Heber nos diz? Veja bem. Quando o anticristo se manifestar, segundo a Bíblia, haverá paz. E o reverendo Heber diz assim: se o anticristo se manifestasse nos dias de hoje, 2022, se nós víssemos hoje aí fora a manifestação do anticristo, como que ele se manifestaria? Muito possivelmente, esse anticristo traria solução para o Covid. Ele traria algo tão maravilhoso, espetacular, que nos traria
uma normalidade sanitária global. Ou seja, a perfeita solução para o Covid-19, que não seja a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª dose da vacina. Uma outra maneira de reconhecermos nos dias de hoje que ele traria também paz, alívio aos conflitos, a exemplo do que estamos vendo, né, aquelas movimentações entre Rússia e Ucrânia, mas obviamente que não é entre Rússia e Ucrânia, é entre Rússia e Estados Unidos, e a China já essa semana reiterou a manifestação de apoio à Rússia. Então, nós começamos este homem, o anticristo já chegaria e traria solução a esse conflito. Irmãos, eu não estou dizendo que o anticristo vai fazer isso. Eu estou dizendo que se ele se manifestasse hoje, nós conseguiríamos vê-lo nessas coisas. Porque são essas coisas que nos afligem hoje, ok? Não vá sair daí falando, pastor, então o anticristo vai dar... Não, irmãos. Se ele se manifestasse hoje, possivelmente nós veríamos ele sendo manifesto, trazendo resoluções àquilo que mais nos aflige hoje, que é a fome, o Covid e esses assuntos políticos. Então todos se voltariam a ele. Então todos o idolatrariam. Todos se renderiam a ele. Então o mais interessante da manifestação da palavra do reverendo Heber foi que ele disse assim, e nós como igreja teríamos que ser o quê? Contra ele. Nós como igreja deveríamos nos portar de maneira radical e negá-lo como tal. Mas ele está trazendo solução para o mundo. Mas ele está trazendo a paz que tanto desejamos. Pois é, mas a igreja vai ter que ser contra. E aí eu te digo algo, irmãos. A palavra que está mais em voga nos últimos 2 anos, desde que começou a Covid-19, e quando qualquer pessoa se levantou para fazer sequer qualquer questionamento sobre, seja sobre a doença, ou sobre a vacina, ou sobre qualquer tratamento, ou sobre qualquer coisa. É como se não pudéssemos questionar nada. Qualquer coisa que questionemos sobre, ganhamos a pecha de o quê? Negacionistas. Pois é. Então as pessoas já começaram a odiar os negacionistas. E eu quero te dizer, bem-vindo. Se você é um cristão de fato, quando o anticristo se manifestar nessa terra, você terá que ser um negacionista. Terá que negar aquele que trará paz. Terá que negar aquele que vai dar solução para tudo isso aí que nós estamos vendo de pior na humanidade. Irmãos, e tem gente achando que ser crente é fazer votos de fé e cantar que o melhor de Deus ainda está por vir. Vai nessa. Pois é, querido. O mundo, segundo até, vou dar todos os créditos ao reverendo Heber Cocarelli, segundo ele mesmo, o mundo já aprendeu a odiar os radicais. A exemplo do Estado Islâmico. Nós também não concordamos com o Estado Islâmico, mas através do Estado Islâmico, o mundo aprendeu a odiar o radicalismo. Aquilo que é feito em nome da religião. Nós não faremos em nome da bandeira nazarena ou da religiosidade, mas faremos em nome do Senhor. Está preparado, querido? Irmãos. Então, a questão aqui é que, voltando ao nosso contexto, Jesus sendo glorificado já e entrando dentro desse contexto
sendo glorificado pelo povo. A multidão que está aqui, o versículo 17 vai dizer, a multidão que estava com ele quando Lázaro foi chamado para fora da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Ou seja, já conseguem reconhecer os seus feitos, começam a reconhecê-lo de fato como aquele que tem poder da parte do Senhor. Lembrando daquilo que Jesus mesmo vai dizer ao praticamente chegar diante do túmulo de Lázaro: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me ouve. Eu te agradeço porque tudo quanto tenho te pedido, o Senhor tem me concedido. Então, se a palavra aqui no versículo 17 está fazendo menção a isso, que essas pessoas são aquelas que estavam naquele momento de Lázaro, com certeza essas pessoas ouviram essa manifestação de Jesus a respeito de Deus Pai. Tudo quanto eu peço, o Senhor tem me concedido. O versículo 18 diz, por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido o que ele fizera este sinal. É interessante dizer, irmãos, que João informa seus leitores que grande parte desse entusiasmo, né, demonstrado aí na entrada de Jerusalém, era de fato devido ao evento ocorrido com Lázaro, tá bom? João faz essa declaração. Então, o ocorrido com Lázaro, ele é como que um pré-requisito para que essa multidão agora siga Jesus, para que essa multidão venha em direção a ele, assim, com todo esse entusiasmo. Então, as pessoas que estiveram com Jesus naquela ocasião testificaram isso. E outro grupo, esse outro grupo, os peregrinos que vieram para a festa, que apenas ouviram contar sobre esse milagre. Porque eles não estavam, eles não presenciaram. Mas eles já o saudavam como aquele que operava milagres. É interessante dizer que no versículo 19, diz aqui o texto, disseram, pois, os fariseus entre si, vedes que nada aproveitais? Por que essa expressão deles de nada aproveitais? Eles estão vendo agora uma onda de popularidade de Jesus. Que essa onda de popularidade, ela obscureceu o campo dos fariseus, de ação. Eles perderam condições de trazê-lo a uma exortação, a uma repreensão pública. No seu pessimismo, eles declaram que todo mundo agora o segue. Olha o que o texto diz. A minha versão diz assim, toda a gente agora vai após ele. Eles começam a se ver perdidos. Eles começam a se ver sem condições. Logo, irmãos, a proposta de Caifás, no capítulo 11, ela vai ganhando força. Vamos matá-lo. A proposta de Caifás, ela se torna algo assim, quase que necessário. Jesus, então, entra em Jerusalém, saudado pelo povo, saudado com os ramos das palmeiras. E agora, irmãos, nós vamos ver a sequência do texto, e agora eu não vou ler todo o texto, mas eu vou em partes, até por conta do nosso tempo. Nós já estamos com 39 minutos de aula, mas o versículo 20 diz assim, ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver Jesus. Lembre-se, são gregos, não são judeus. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe desceram ao encontro de Jesus, e ele lhe respondeu, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Sim. Volto apenas a uma lembrança que eu fiz uma menção a alguns capítulos no estudo mesmo de João, quando Jesus faz essa menção.
Filho do homem. Por que filho do homem? Jesus não é filho de José, né? Mas essa menção é exatamente, irmãos, no sentido de Jesus colocar-se como referência aos homens. Sendo ele filho da mulher, ou seja, nascido do ventre da mulher, ele tinha nele agora a totalidade da qualidade de ser Deus. Aquele que deveria ser imitado, aquele que deve ser tido como referência, aquele que deve ser tido como o referencial de homem, o homem perfeito. É por isso que Jesus faz essas menções. O Filho do Homem. Sim, se você quer ser perfeito, siga Jesus, imite a Jesus. Então, diz o texto aqui, que ele diz, né? É chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Versículo 24, ele diz, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Versículo 25 nos diz, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Tem um querido irmão, é um pastor também, compositor de primeiríssima qualidade. Se você quiser procurar aí no YouTube suas músicas, elas têm um conteúdo lindíssimo, poético. Ele consegue trazer a Bíblia para uma poesia e fazer uma leitura única da Bíblia. Eu gosto muito de ouvi-lo. Chama-se Estênio Márcios. E o Estênio tem uma música que eu gosto muito. Ela foi gravada por ele. E, se eu não me engano, o João Alexandre também regravou essa música, onde ele diz, tem que morrer para renascer como a semente na terra. A chuva traz alquimia capaz de fazer germinar, de fazer renascer. Então, deixa molhar, deixa brotar o que há de melhor. Mas primeiro é preciso morrer para depois renascer. É isso, irmãos. Nós somos essa semente. Nós, se quisermos ganhar a nossa vida, devemos perdê-la nesse mundo. Eu gostei muito do filme, que já disse para os irmãos, do filme Paulo, apóstolo de Cristo. E Paulo tendo um diálogo ali com o prefeito da cadeia mamertina, ele faz uma analogia que a vida é como um oceano. Ele pergunta a esse prefeito da cadeia mamertina, dizendo, você já velejou? E ele disse sim. Então ele diz assim, você já tomou a água nas suas mãos? E quando tomou, viu que a água, ela logo escorreu pelas suas mãos e pelos seus dedos, e ele confirmou sim. Pois bem, essa água na palma das nossas mãos é a nossa vida, que passa por um curto espaço de tempo e depois desaparece. É uma analogia perfeita também ao que diz Tiago, no capítulo 4, versículo 14, que a vida é como uma fumaça, que aparece por um pouco espaço de tempo e logo se dissipa, a nuvem, né? Melhor dizendo, não é fumaça, não é nuvem. Então, depois ele diz a esse prefeito da cadeia mamertina, eu não luto por essa água que corre nas mãos. Eu luto por todo o resto do oceano, que é a vida com Deus na eternidade. Nós temos que ganhar essa dimensão, irmãos, que a nossa vida, de fato, ela é curta, que a nossa vida, de fato, ela é como uma fumaça, que aparece por um curto espaço de tempo e logo se dissipa.
Agora há pouco aqui, de frente à minha janela, o tempo se fechou de um jeito muito forte. Caiu uma chuvinha e aquela nuvem toda já se dissipou. Nós devemos, irmãos, lutar e viver por todo o resto do oceano, por todo o resto que está para vivermos além dessa vida tão curta, tão fugaz que nós temos aqui. Mas a vida que nós teremos com Deus em toda a eternidade, essa sim vai valer muito a pena. Essa sim vai ser maravilhosa. Viver uma vida em louvor a Deus. Todo aquele que crê, viverá. Quem crer, será salvo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Jesus, então, aqui está dizendo, na verdade eu vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Então eu quero te dizer no final dessa aula, para depois retornarmos a esse texto, mas fique com essa palavra, que nada foge do controle do Senhor, nada foge da presciência de Deus e do cuidado de Deus, mas que primeiro é preciso morrer para depois renascer. Se você ainda não experimentou, não teve essa experiência gloriosa de mortificar o velho homem para que o novo homem, a nova criatura venha, busque isso em Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus te dê uma semana de bênção, de paz, que tudo te vá muito bem, em nome de Jesus, a você e aos seus. E estamos juntos, à disposição dos irmãos, sempre, na caminhada e na jornada, até o dia final, em nome de Jesus. Amém.